casarem que elas vestem desta maneira. Então, eu já queria esclarecer esse aspecto, então a telespectadora já trouxe a pergunta. Vocês consideram puberdade quando? Quando apanha a primeira menstruação? Sim. Ok. Sim. No sentido de quando a mulher apanha a primeira menstruação, né? Sim. É aí onde ela já deve começar a... Exatamente. Já é obrigatório para ela cumprir com esta lei, quer dizer, que no concerne indumentária. Então, outra questão que ela associava é em relação às mensagens que estão a passar, que dizem que obrigam a mulher a vestir assim porque não pode trabalhar, que é para ficar dentro de casa, é uma mulher para não fazer nada, ou seja, é uma mulher completamente submissa e dependente. Esta pessoa está a falar em um amador, não deve saber as coisas na íntegra, está a tentar trazer a sua forma de pensar como se fosse uma realidade. Isso não tem nada a ver. Se nós quiséssemos optar até pela lógica, se está a ficar em casa, não tinha que optar por este critério, este vestuário. Como eu disse aqui no princípio, este vestuário deve ser levado em consideração na frente de homens estranhos. Na frente de homens estranhos. Dentro da casa não tem homens estranhos. Quando existir homem estranho dentro da casa, ela tem que estar vestida desta maneira. Mas, por exemplo, se estiver só com o marido e a família, ela pode tirar o lenço, não tem nenhum problema. Pode ter a tal blusa da alça, não existe nenhum problema. Dentro de casa? Dentro de casa, não tem nenhum problema. Mas quando sai para fora? Quando sai para fora, ela deve se cobrir. É obrigatório? É obrigatório. Então, isto eu acho que o telespectador que estava aí a insistir com essa mensagem no rodapé, precisava desse esclarecimento. Obrigatoriedade é desde que atinge a puberdade. Quer comentar alguma coisa? Sim, quero. Vim no rodapé também, que era, não me lembro o nome do senhor, que disse que a mulher deve vestir de acordo com a sua cultura. Então, eu não sei para que cultura é que ele foi lá a referir, porque se formos a ver, vou falar de Moçambique. Desde o norte ao sul e do sul ao norte, eu não vejo ninguém que segue, que veste. Contam-se as mulheres, vou falar de Maputo, aqui na cidade de Maputo, que vestem de acordo com a cultura. Contam-se as mulheres, por exemplo, as moçambicanas que seguem a cultura, que vestem roupas confeccionadas por capulanas. Contam-se. Então, eu acho que eu devia ver muito bem isso. E não só, a cultura moçambicana, o lenço e a capulana faz parte da cultura moçambicana. Nós vemos em certas cerimônias, em certos falecimentos, as mulheres podem ir para lá, vestida da maneira que ela acha, mas quando chega lá, na sua carteira, ela já tem o lenço e já tem a capulana. Por que ela não vai para lá como estava? E quando ela ir para lá, né, com a tal mini saia que ela está a vestir, as pessoas olham mal para ela. Né? Por que ela está a vir para este ambiente desta maneira? Pois agora teve também a questão que o Marcos colocava e também o Oliveira comentou em relação à forma, o Oliveira aplaudia, né, a forma como os muçulmanos, as muçulmanas principalmente, se vestem, ou seja, mulheres da religião islâmica. Entretanto, o Marcos dizia que há algum contrassenso nesta situação, uma vez que temos pessoas praticantes desta religião que, por sua vez, quando estão a comercializar, não comercializam, por exemplo, trajes dessa natureza. Então ele diz que vê aqui um contrassenso nisto. Sim, quanto a essa questão, né, do vestuário, quer dizer, a pessoa está a vender uma outra coisa, que ele é muçulmano, mas está a vender uma roupa que não é uma roupa, quer dizer, comprida, né, de acordo com princípios islâmicos. Não vamos só dizer, quer dizer, esta roupa não só pode ser utilizada neste sentido que ele está a olhar. O Islã não proíbe a mulher vestir esta outra roupa, não proíbe a mulher vestir o tal blusa de alça, vestido de alça, não proíbe. Existem lugares restritos que ela pode vestir. Né? E ele está a vender para alguém que... Ou seja, isso faz dizer que um praticante da religião muçulmana pode vender? Sim, pode vender. Pode vender, por exemplo, não só de roupa, não só desta roupa que ele está a referir. Vamos dar um outro exemplo até. Roupas íntimas. Roupas íntimas também. Não existe nenhum problema ele vender isso, porque estas roupas também podem ser utilizadas no bom senso. As coisas podem ser utilizadas no bom senso. Então, nesse caso, está falando da questão do contexto em que a mulher está inserida. Por exemplo, se ela vai para fora e vai se encontrar, como dizia, né, com pessoas estranhas, aí ela tem que cobrir. É obrigada a colocar isso. Mas se está num recinto fechado, ela já não é restrita. Não é obrigada a vestir dessa forma. Sim.
Sim, e outra coisa também queria esclarecer do telespectador que disse que numa escola muçulmana onde as alunas vêm vestidas de acordo com o critério lá da escola, não é? Tem calças, mas quando saem da escola elas tiram. É de lamentar essa situação, se for a realidade. Não é? É de lamentar, porque se ela veste, não é? Sendo muçulmana, se ela veste desta maneira para agradar, não é? As leis da escola, não é? Ela está errada em fazer isso. Quando você cumpre com uma lei divina, aqui falamos da religião, você não pode fazer para agradar a ninguém. Você deve fazer para agradar a Deus. Deve fazer isso para agradar a Deus. Este é um dos problemas que nós vivemos. Não é? Vemos pessoas que quando vão, até muçulmanos, quando vão para os falecimentos também, elas põem o lenço, vestem decentemente. Mas quando saem daquele ambiente, elas tiram. Parecer que o que faz elas vestirem daquela maneira é o ambiente que elas vivem. Mas não é o correto. O correto é vestir da maneira que deve se vestir em termos de princípios islâmicos para cumprir com uma ordem divina que é a ordem de Deus. Deus diz que a mulher deve se vestir desta maneira no Islã, então ela deve vestir desta maneira, baseando na fé dela, não por medo das pessoas, não porque as pessoas vão falar outra coisa. Okay. Então este é o problema da fé da própria pessoa. Da própria pessoa. É fé, é imitar culturas alheias, culturas que não são dela, hipocrisia ao mesmo tempo. Isso tudo faz parte, isso tudo faz parte. Portanto, pode existir. Nós não estamos a discutir pessoas, estamos a discutir princípios. Como é que é o vestuário islâmico, o vestuário feminino islâmico. Não estamos a dizer de jeito nenhum como que as muçulmanas vestem-se. Okay. Por isso que eu aproveitei esta oportunidade. Também dirigir às muçulmanas que não se vestem decentemente, que isso é vergonhoso. E elas estão sendo pecadoras em vestir desta maneira. Sim, nessa questão do pecado, o Marcos também colocava uma questão relacionada com o facto de se ele queria perceber bem qual é esse versículo do Alcorão que o Sheikh mencionava e se estas mulheres pecadoras, de facto, que não estão a cumprir aquilo que são as leis divinas, se vão ser, até que ponto é que de facto elas vão ser sacrificadas por isso? Bom, até que ponto? Nós não temos como dizer que certa pessoa será castigada ou não. Se realmente Deus vai castigar a pessoa ou não. Isso não está no nosso conhecimento. Isso está no conhecimento somente de Deus. Mas nós baseamos no princípio que o profeta transmitiu-nos uma mensagem. Aquela pessoa que for transgressora, né, vai ter este castigo. É possível que Deus tenha misericórdia da pessoa. Né? É possível que a pessoa possa ser castigada, assim como a pessoa possa ter a misericórdia de Deus. Né? E também ele havia dito o que dizer daquele tempo em que não existia vestuário. As pessoas cobriam-se de outra maneira, quer dizer, por não existir. No Islã existe um princípio. É quando não existe, você é forçado a estar num ambiente e você não tem nenhuma outra alternativa, nenhuma outra saída. Neste caso concreto, a pessoa não tem. Então, esta pessoa é perdoada por isto. Né? Em qualquer outra prática. Né? Você, por exemplo, está doente, para fazer o jejum é obrigatório, né? Você está doente, não consegue fazer o jejum, então a pessoa é perdoada por estar doente. Então, este é o princípio geral. Se a pessoa enfrenta certas dificuldades, ela não tem, então a situação fica completamente diferente para esta pessoa. O caso muda, a lei muda para esta pessoa, porque no Islã temos outro princípio que Deus não subcarregou, não deixou sobre os nossos ombros aquilo que está fora do nosso alcance. Se Deus dizer levanta uma perna, você vai levantar. Queria perceber também da Kátia, esta questão do vestuário aprendeu na madraça também? Não, eles também passam para nós os ensinamentos, mas isto já vem mesmo da casa, da família. Ok, mas quando passam esses ensinamentos, falam numa perspectiva no sentido de que tem que se cumprir porque é uma lei divina ou por detrás disso existe alguma justificação? Eles falam de tudo. Primeiro porque é uma lei, não é? E vão ensinar quais são as suas consequências, o que acontece. Não é? Se a mulher aparecer mal vestida, o que pode acontecer, quais são as suas causas, quais são as consequências. Então, eles já começam a pôr-nos, como é que eu posso explicar? A par dos assuntos. Exatamente, alertar as mulheres. Eu lembro-me quando eu comecei a madraça, as meninas iam e ainda não tinham noção. Pronto, eram muçulmanas, sabiam que para ir à madraça tinham que ir de lenço, tinham que pôr, nem todas iam de jubô. Ok.
Nem tudo. Então, outras punham calças com umas blusas compridas, outras punham até capulana, outras vestidos compridos. Então, era lá para aquelas que não tinham os ensinamentos em casa iam aprender. Que tinha lá uma senhora, que nós chamamos de APA, então ela é que ensinava-nos, olha, tem que se vir assim, tem que se fazer assim, e íamos seguindo. Iam seguindo. E ensinava, essa perspectiva que estava a dizer, ensinava a questão das consequências caso a pessoa não se vestisse dessa maneira, o que é que implicaria? Também falavam. Mas falavam o quê em termos concretos? Pronto, falava em termos de respeito. Antes de mais nada, a mulher tem que respeitar o seu próprio corpo, não é? E uma das maneiras de respeito é a maneira como ela veste, como ela apresenta-se perante as pessoas. E não só, a gente vê em casos explicou-se, eu lembro-me que ela explicou na altura, já foi mesmo há muitos anos, que uma menina dos seus 7, 8 anos que tinha sido violada porque apareceu ao passar de um sítio onde estavam senhores a beber o quê, e ela trazia calções. Então aquilo foi criando certas coisas nos homens e que acabou acabando numa tragédia. Isso. Eu penso que se fosse uma outra menina a passar com roupas mais compridas já não ia despertar essa atenção neles. Mas pronto, isso ela contou foi mais para nós darmos conta do que tipo de consequência? O que é que, sim, o que podia acontecer, qual é o risco que todas nós corríamos. Ok. E outro aspecto, quer dizer, complementando isto que estás a falar relacionado ao lenço, isto não é só no Islã, lenço. No cristianismo também, a Bíblia também incentiva as mulheres a usarem lenço. Se nós formos a ver 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, vem mencionado que toda mulher que reza ou profetiza de cabeça descoberta desonra a sua cabeça. É como se estivesse com a cabeça rapada. Se a mulher não usa véu, mande cortar os seus cabelos. Mas se é vergonhoso para uma mulher cortar os cabelos ou rapar a cabeça, então cubra-se com um véu. Este é o ensinamento da Bíblia. Por isso que nós vemos as nossas irmãzinhas, não é? As freiras, elas cumprem com isto. Elas cumprem. E ali não existe nenhuma objeção. Ninguém fala para a freira algum dia já ouviu dizer que alguma freira foi impedida de entrar na sala de aula porque ela trazia o lenço. Mas nós vemos, em especial no mês de Ramadã, onde que infelizmente, só é o único momento em que a muçulmana, né, acha que deve pôr o lenço. Aquilo desperta uma coisa completamente diferente. Por que só agora? Ali temos o problema. Então, elas querem ir de lenço num certo momento e já são impedidas. Mas se agora, nessa questão, por exemplo, com este mesmo lenço, nunca há proibição. Então, isto estamos a cair naquela. Um peso e duas medidas. Okay. Um sítio pode, outro sítio não pode. Sim, mas as freiras não são freiras com 12, 13 anos. Independentemente. Sim. Aqui não está a falar de idade. Sim, seja exatamente. Sim, eu só estava a tentar mostrar a questão da comparação que está a fazer, não é? Não era no sentido de equilíbrio. Porque quem vai com lenço, não sei o que, praticamente todas as alunas. Todas não, todas aquelas que são muçulmanas e que sentem que naquele mês devem colocar. Mas isso é uma questão mesmo de decisões lá, não sei o quê. Nós falamos de assuntos sociais. Né? Então, em relação aos assuntos sociais, que eu gosto muito de falar de assuntos sociais, de facto com o véu. É obrigatório tapar o rosto, porque nós sabemos que também as muçulmanas tapam o rosto. Algumas. Tapar o rosto ou essa parte não é obrigatória? É assim. Este assunto, em primeiro lugar, existe alguns exegetas, alguns teólogos que dizem ser obrigatório tapar o rosto, apesar de ser um número muito inferior. Okay. Eu me baseei neste princípio, neste dito que eu aqui mencionei. É muito essencial neste debate este dito aqui profético. Quando a mulher atingir a puberdade, não é apropriada que nada do corpo dela se vê, com exceção da cara e as mãos. As mãos. Ok. A cara e as mãos. Sim. Ou seja, o rosto não é obrigatório que esteja... Existe um grupo bem pequeno que dizem que também isso faz parte da obrigatoriedade. Isso tem a ver com a interpretação de versículos. Cada um pega e entende de uma maneira e ele traz certa conclusão. E outros são mais neutros, dizem que não. Então, a maioria dos teólogos na religião islâmica diz não ser obrigatório. Não é obrigatório por tapar a cara. Sim.
Ok. Sim, eu estava a ver um versículo aqui que diz, o profeta diz